Você crê que Deus tem algo para falar ao seu coração essa noite? Amém. Então abra aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Melhor dizendo, até o 15. Filipenses 2, do versículo 12 até o 15. Amém? É um texto pequeno, vamos ler juntos? Então diz assim a palavra de Deus. Vou pedir a nossa introdução que não permita que ninguém transite nesse momento de leitura bíblica no templo, tá bom? Assim diz o texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Até aí, irmãos. Feche seus olhos, deixa sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Nos alegramos, ó Deus, porque entendemos que tu marcaste este encontro conosco, Pai. Ó Deus, e nós carecemos de ser transformados pela tua palavra. Ó Deus querido, fala aos nossos corações. Ó Deus, envolve-nos com o teu poder e que a tua boa mão, Pai, seja sobre nós, nos dando, ó Deus, discernimento para o momento que estamos vivendo. Que a tua palavra, Senhor, ela fale na particularidade de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, que ela penetre a divisão de alma e espírito, medulas e juntas, Pai, e que ela cumpra na vida de cada um de nós aquilo que for do teu agrado, renovando, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, a nossa disposição para estar na tua presença, para cumprir, ó Deus, aquilo que é do teu agrado, da tua vontade. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que saiamos deste lugar transformados pela tua presença, bendito Espírito Santo. Saiamos deste lugar transformados pela aplicação da tua palavra nas nossas mentes e corações, em o nome de Jesus, amém. E eu repreendo todo espírito contrário à palavra de Deus, caiam por terra em nome de Jesus, todo pensamento contrário caiam por terra em nome de Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o querer e o realizar. Você pode repetir comigo? O querer e o realizar. O texto, no versículo 12, ele começa dizendo assim: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação.
O apóstolo Paulo está dizendo para os crentes de Filipos que existe uma necessidade de que aquilo que aconteceu na nossa vida, irmãos, a salvação, ela é um estanque, é um momento onde nós entendemos aquilo que Deus tem como propósito e vontade para as nossas vidas, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o sacrifício, para a nossa salvação, nós compreendemos, nos arrependemos do nosso pecado e entregamos a nossa existência a Cristo Jesus. Mas isso acontece assim, no momento em que você entrega a sua vida, você confessa o nome do Senhor, você é salvo. Você é um salvo em Cristo Jesus? Então diga assim: eu sou um salvo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, 10, ele diz assim: a saber que se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Antes de nós sermos salvos por Cristo Jesus, nós precisamos reconhecê-lo como Senhor. Talvez nos nossos dias a palavra Senhor não diga muita coisa, porque a gente chama aqueles que, vamos assim, do meu tempo, chamam os pais de senhor, senhora, você quer ser um pouco mais educado com alguém, você dirige a palavra, o senhor, a senhora. Mas quando Paulo fala aqui, ele não está utilizando de um pronome de tratamento. Ele está querendo dizer o seguinte, que reconhecendo a Cristo como Senhor, nós nos tornamos escravos de Jesus Cristo. Mas, irmãos, a boa notícia é que nós, essa é a má notícia, nós éramos escravos do inimigo das nossas almas. E nós estávamos destinados à morte e ao inferno, mas Ele foi lá com mão poderosa e nos resgatou para a vida. E agora nós temos um endereço diferente, os céus. Mas, veja bem, nós éramos escravos do inimigo das nossas almas. Ele nos comprou. Deixamos de ser escravos? Não, fomos comprados. Mas agora Ele nos comprou não para nos tratarmos como escravo, para nos tratar como filhos. Você é filho e filho amado de Deus. Mas isso, dentro dessa realidade, o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes de Filipe, que já vivenciaram toda essa situação da salvação, ele está dizendo o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. E aí a gente fica uma pergunta: como é que a gente desenvolve a salvação? A verdade é, irmãos, que a revelação de Deus, ela é algo que é, assim, dada para mim e para você, em doses homeopáticas. Ela vem assim, ela não vem de uma forma assim total. Jesus Cristo chegou num momento no seu ministério que ele virou para os seus discípulos e disse mais ou menos assim: muita coisa eu tenho ainda para vos falar, mas vocês não estão preparados para ouvir. Por que eles não estavam preparados, irmãos? Porque a revelação, ela sempre vem aos poucos. A revelação no Velho Testamento, ela era totalmente incompleta, porque ela apontava para Jesus Cristo. E o Novo Testamento é uma complementação da revelação de Deus que iniciou-se lá no Velho Testamento. Então, o Novo Testamento não está completo sem o Velho Testamento, e o Velho Testamento também é incompleto sem o Novo Testamento. Então, os dois testamentos, eles se unem e dão assim uma informação precisa para você e para mim como igreja de Deus. Então, a revelação, ela veio aos poucos, e o desenvolvimento da nossa salvação também. Nós já somos salvos, glórias a Deus.
Mudamos do endereço, agora nós somos destinados aos céus, louvado seja o nome do Senhor. Mas necessário é desenvolvermos esta salvação. E ele vai falar alguma coisa nesse sentido aqui. Ele fala assim: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, eu não lembrava dessa palavra, mas essa palavra me lembra uma situação. Quando eu fui chamado pelo pastor da igreja para o exercício do ministério pastoral, eu passei assim um período em oração, eu e Néia, porque o convite era para que nós assumíssemos o ministério de família, e esse foi o primeiro convite. Aí depois ele falou assim: Carlos, você sabe que para estar à frente do ministério de família tem que ser pastor. Aí que a perna tremeu mesmo, irmão. Aí ele falou assim: tem que ser pastor. Eu falei: não, pastor, preciso orar muito mais ainda, preciso de um tempo em oração, porque, irmãos, eu terminei o seminário em 2001, porque eu fiz o seminário com o propósito de ensinar na igreja, e eu me realizava nisso, tinha assim, como bem resolvida essa questão para mim. Mas em 2018, surgiu esse convite, e eu tinha assim uma relutância a assumir o pastoreado. Mas quando Deus me convenceu, quando Deus fez todas as confirmações, eu lembro como se fosse hoje, eu dirigi a palavra ao pastor e falei assim: pastor, é com temor e tremor que eu trago a resposta da parte de Deus para o senhor, que é assim, porque fazia parte, naquilo que Deus tinha como propósito para a minha vida, do desenvolvimento da minha salvação. Irmãos, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, e nós vamos desenvolver a nossa salvação à medida, como disse e pregou o pastor Vitor aqui no domingo à noite passado, que nós nos tornamos amigos de Deus. Quando eu cheguei aqui antes da palavra, antes da gente ministrar dízimos e ofertas, a gente falou para nós não perdermos nenhum momento no qual nós estamos na presença de Deus. Esse é um momento para ser valorizado, porque talvez durante todo o seu dia você não teve tempo de parar para ficar assim um tempo exclusivo para Deus. Talvez isso só vá acontecer novamente no domingo, se você vier à igreja de manhã e vier à noite. Então, por conta disso, esse momento no meio da semana é precioso, irmãos. É assim um momento que deve ser valorizado. Para quê? Para nós desenvolvermos a nossa salvação. E toda vez que nós estamos envolvidos com as coisas do reino de Deus, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Cada vez que nós estamos envolvidos num culto, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Se nós estivermos percebidos, discernindo a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Cada vez que eu paro para fazer uma leitura bíblica, cada vez que eu paro para entoar um louvor de adoração, isso não só apenas aqui na igreja, mas se eu estiver no ônibus, caminhando, em casa, no meu quarto, não importa o local, porque Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então é necessário que nós desenvolvamos a nossa salvação, mas para que essa salvação, para que esse amadurecimento chegue na sua vida e na minha vida, nós precisamos nos envolver com tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Amém? Leitura da palavra, louvor, oração, presença nas atividades da igreja, um irmão, na comunhão, nós vamos desenvolvendo ali essa salvação, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer
como o realizar. É preciso que nós nos envolvamos com aquilo que Deus está realizando. Jesus Cristo falou o seguinte: o meu Pai, Ele trabalha. Até hoje. Foi Jesus Cristo quem falou que alguém deve ter pensado assim, aliás, alguém já falou uma heresia dessa, que Deus criou o mundo e deixou ali ao seu bel prazer. Não. Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós e Ele trabalha. E Ele está fazendo. Ele não está indiferente à humanidade, Ele não está indiferente ao que está acontecendo na sua vida, na minha vida. Ele está trabalhando por mim e por você. Mas Ele te chama para se envolver em tudo aquilo que Ele está realizando. E aí Ele diz: é Ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Irmãos, fazer a obra de Deus sem o Deus da obra é possível. Entenderam o trocadilho? É possível fazer a obra de Deus, é possível nós fazermos algo para Deus, mas que Deus não esteja naquilo que nós estamos fazendo. Nós julgamos estar prestando algo para Deus, mas estamos fazendo algo para nós mesmos, ou para agradar alguma outra pessoa, não a Deus. Então é preciso que esse querer e este realizar venha dele, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Existem duas coisas que geram um discernimento para nós. Primeiro, em relação àquilo que Ele nos chama para fazer. Quando Paulo e Barnabé, eles foram chamados para a obra missionária, existia uma confirmação nos seus corações. Mas existia um chamado de Deus para a igreja sobre a vida daqueles homens. Porque o texto bíblico diz lá em Atos dos Apóstolos: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então aquilo que Deus falou ao coração da igreja, falou também ao coração de seus filhos. Então a igreja é uma grande confirmação, movida pelo Espírito Santo, daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Mas, irmãos, eu falei que existem duas coisas que vão dar assim discernimento para a gente sobre o que nós estamos fazendo, se está assim na medida daquilo que Deus quer. Uma é a maneira como nós fazemos a coisa. Você pode estar fazendo a coisa que Deus quer, você pode estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas nós podemos estar fazendo a coisa da maneira errada. E no reino de Deus, a maneira, ela é muito importante. No reino de Deus, a maneira faz parte basilar, faz parte dos fundamentos. Então é importante que não só nós estejamos fazendo a vontade de Deus, fazendo algo que Deus nos chamou para fazer, mas fazendo da maneira correta. Vou dar uma ilustração bíblica para vocês. Deus colocou no coração de Davi levar a arca para Jerusalém. A arca até então, estava, se não estou enganado, em Gilgal, um lugar próximo ali. E Davi intentou no seu coração de trazer, de levar, conduzir a arca para Jerusalém.
Só que ele não observou a maneira correta. Inicialmente, a primeira tentativa que ele fez, ele não observou a maneira correta de transportar a arca. E, irmãos, no reino de Deus, a maneira, ela influencia. Você precisa fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer que você faça. Você precisa fazer a obra de Deus da maneira que Deus estabeleceu ali, porque a maneira é importante. Então Davi colocou a arca num carro puxado por bois, e aí os bois tropeçaram. Um dos homens que estavam ali auxiliando, no carregamento da arca, tocou na arca. Quando ele tocou, o texto bíblico diz que ele foi fulminado. E houve ali uma comoção, uma grande tristeza, porque eles estavam fazendo algo que eles acreditavam que era da vontade de Deus. Irmãos, quando Davi anunciou para o povo, para os seus oficiais, para os seus líderes, que eles iriam trazer a arca, o povo entrou num alvoroço, foi uma unanimidade, existia alegria naquele mover, existia assim algo, um mover do Espírito Santo de Deus na vida do povo, e aquele negócio era de Deus, mas eles não discerniram a maneira correta. Inicialmente eles não discerniram. A arca não pôde ser levada naquele momento para Jerusalém. Parou na casa de Obed-edom. Irmãos, a arca na casa de Obed-edom é tema para uma outra ministração, porque é maravilhosa essa passagem. Parou na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom teve assim por 3 meses, durante o período que a arca estava lá, um tempo de prosperidade. Chegou aos ouvidos de Davi que a casa de Obed-edom estava prosperando porque a arca estava lá. Davi recebeu aquilo ali como um sinal de Deus e se animou. E ele falou assim: olha só, nós devemos ter feito alguma coisa errada, vamos buscar a maneira certa. Irmãos, a maneira certa era para ser carregada pelos levitas, em varais a arca. E assim eles fizeram daí por diante, fazendo a coisa certa, teve êxito, a arca chegou em Jerusalém, e que grande alegria que o povo viveu naquele momento. Davi chegou dançando no meio do povo, Davi chegou assim, esbanjando alegria, todo o povo estava assim, alegre, mas porque eles conseguiram fazer a coisa certa da maneira correta. Irmãos, eu e você precisamos entender que existe uma maneira de Deus para cada coisa que nós vamos realizar. Não é a maneira do Carlos, não é a maneira do pastor Alexandre, não é a maneira do João, do José, da Maria, é a maneira de Deus. Existe um jeito pelo qual Deus quer que nós caminhemos na realização da sua obra, amém? E nós, eu e você, precisamos discernir isto. Eu e você precisamos entender esta maneira correta de fazer a obra de Deus. Então, o querer e o realizar estão dentro dessa questão da maneira de Deus. Deus tem um jeito certo. A outra questão que salta-nos aos olhos nesse querer e realizar é que muitas vezes nós estamos querendo fazer algo para Deus, estamos querendo fazer a obra de Deus, mas a intenção do nosso coração, ela não é boa. A intenção do nosso coração não está em conformidade com aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus. E isso, irmãos, é algo assim pesado para nós ouvirmos. Mas eu preciso falar para você, porque quando eu falo para você, eu também estou falando para mim. Amém? Então, a intenção do coração, Deus discerne a intenção dos nossos corações.
Palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa. Ela serve para discernir a intenção do coração. Você imagina que Jesus Cristo, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele desce o sarrafo nos escribas e fariseus. Irmãos, os escribas e fariseus, em termos de realizações, eram aquelas pessoas que eram impecáveis. Eles dizimavam o coentro, o endro e a hortelã, dizimistas, ferrenhos. Eles eram impecáveis nos jejuns, jejuavam 2 vezes por semana. Eles eram impecáveis nas orações, eles respeitavam os momentos das orações diárias, e não faltava ali aquela oportunidade dele estar ali no meio do povo. Paravam nas esquinas e falavam assim, passavam tempos em orações, mas tudo aquilo que eles realizavam, a intenção não era servir a Deus através dos seus feitos, a intenção do coração deles era serem vistos e exaltados pelos homens. E eu fico me perguntando, irmãos, eu trago essa palavra para mim, será que a minha intenção, eu fico pensando assim, por exemplo, como pastor, será que o objetivo que eu estou pastoreando a igreja é para ter uma igreja grande, apresentar assim grandes resultados, dizer que eu sou uma pessoa próspera? Ou eu tenho a intenção realmente de cumprir aquilo que Deus me chamou, como ele disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, porque não vale a pena nós termos um grande rebanho, se esse rebanho não está sendo apacentado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Irmãos, não existe amor a Deus sincero e verdadeiro se nós não estivermos exercendo o amor entre nós. Isso é dito muito claramente por João. Ele fala assim, olha, aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão é o quê? Mentiroso. Não sou eu que estou dizendo não, irmão, está na palavra, é João, o apóstolo. Nas suas cartas ele fala, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Então você e eu, nós somos devedores do amor uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Você é devedor do amor ao seu irmão. Eu sou devedor do amor aos meus irmãos. Estão compreendendo, irmãos? Então, quando eu intento fazer algo no reino de Deus e eu não olho com amor para o meu irmão, eu estou em pecado, irmãos. Eu estou passando por cima de tudo aquilo que Deus preza, porque no reino de Deus o que importa não é a obra, é a sobrevivência de cada um de nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros, amém? Então, o fariseu não agia assim. O que importava para ele era a obra, era ser visto, está bem na fita, é se ele estava ali, né, de alguma forma sendo considerado e exaltado. Irmãos, não dá para fazer a obra de Deus sem considerar aquele que está ao meu lado, porque para Deus o meu irmão é precioso, porque para Deus ele foi comprado por preço de sangue. O sangue que foi vertido pela tua vida, foi vertido pela vida dele também. Então, não tem como, irmãos, eu estar aqui vivendo, querer fazer a obra de Deus, mas deixar de lado meu irmão, ou desconsiderar. Eu preciso ter
quebrantamento no meu coração. Eu preciso ter quebrantamento para entender que a vontade de Deus é que nós cheguemos nos céus juntos, naquele grande coral. Eu preciso ter quebrantamento para entender que nada do que eu faça tem valor se o que eu estou fazendo está passando por cima do meu irmão. Amém? Talvez não seja uma palavra que a gente dê muito glórias a Deus, mas eu e você, irmãos, precisamos observar isso. Eu e você precisamos manifestar o nosso amor a Deus, amando o nosso irmão, perdoando. Foi por ele que em Cristo morreu, irmãos. Foi por mim também, foi por você, mas também por ele. Então, o querer e o realizar exige de mim a maneira correta. O querer e o realizar exige de mim uma intenção que agrade o coração de Deus. Não pode ser a autopromoção. Eu fico imaginando o que move os nossos corações a realizar a obra de Deus. Irmãos, tudo aquilo que nós fizermos precisa redundar em glórias e honra à majestade de Jesus. Tudo aquilo que nós fizermos precisa ser voltado para Ele. Tudo aquilo que nós fizermos precisa glorificar o nome de Jesus Cristo. Ele é digno. Ele te comprou, irmãos. Ele nos comprou por preço. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Irmãos, eu fico pensando, se eu estou realizando a obra de Deus, e se está havendo um cansaço, e se esse cansaço está gerando murmuração, e se está havendo contendas no nosso meio, eu preciso repensar se Deus me chamou para realizar aquilo. Compreende, irmãos? Porque ele diz aqui, olha, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu gosto muito de eu já falei para vocês que se eu pudesse, por exemplo, hoje eu tenho feito isso muito pouco, pela falta de tempo. Mas se eu pudesse, momentos de lazer, eu estou sempre assistindo um filme. E tem um filme, eu já citei aqui essa cena. O filme é Um Homem de Família. A cena é quando o casal, eles estão assim, o homem, né, dali do casal, está propondo à mulher de mudar, né, de uma cidade pequena para uma cidade grande, acho que era Nova York. E a mulher vira para ele e fala assim, olha, eu sempre sonhei em ficarmos velhos nessa casa que a gente mora aqui. Eu sempre sonhei em ver os nossos filhos chegando com os seus filhos e olharmos para os nossos netos e estar nessa casa aqui. Eu sempre sonhei isso. E ele estava propondo mudar para Nova York. Aí ela diz para ele assim, mas se isso é importante para você, eu vou para Nova York, porque eu sempre vou escolher nós. O nós é mais importante do que o eu, irmãos. Se eu estou fazendo algo, mesmo que eu julgue estar fazendo para Deus, mas se está magoando o meu irmão, se está machucando, se está ferindo, eu estou fora do propósito. Fora do propósito, porque foi por ele que em Cristo morreu. Amém? Então fazei tudo sem murmurações nem contenda. Olha o resultado disso, irmãos. Ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irmãos, a luz de Cristo vai brilhar na tua vida.
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. Você tem dúvida de que nós estamos no meio de uma geração pervertida? Irmãos, cada vez isso tem assim, fixa mais no meu coração. Mas não se engane, Deus morreu por aquelas pessoas que estão lá fora também. Jesus Cristo morreu por aquelas pessoas. Então nós precisamos amar. Mas isso não tira essa realidade. Nós estamos no meio de uma geração pervertida, corrupta, a qual, se nós nos importarmos uns com os outros, se nós valorizarmos o nós, nessa obra de Deus, ele diz assim: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É aí que você vai de fato ser sal desta terra e luz deste mundo. É aí que a luz de Cristo vai brilhar em você. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos por que a coisa não está acontecendo na nossa existência. Como disse o Ageu, o profeta, temos plantado muito e colhido pouco. Temos depositado, mas é em saquetel furado. Porque não estamos valorizando aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza a comunhão genuína e verdadeira. Deus valoriza esse momento de nós estarmos, irmãos, na comunhão. E eu prometo que eu fecho aqui com essa reflexão. A comunhão é algo maravilhoso. Salmo 133, ele diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... O que ele diz depois disso, irmãos, é algo assim maravilhoso. Ele fala assim: é como um óleo precioso que desce sobre a barba e escorre sobre a barba de Arão. Aí no versículo seguinte ele diz assim: ali o Senhor ordena a bênção, irmãos. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Eu preciso da igreja de Cristo, porque eu só vou viver aquilo que Deus projetou para eu viver quando eu estiver nessa comunhão. Você só vai viver aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida quando você estiver na comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção. É ali, irmãos. Ou melhor dizendo, é aqui, na comunhão. Na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Na unidade do povo. Por isso que o inimigo, esse sujeito que não tem salvação para ele, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer toda hora tocar na unidade da igreja. Mas ele só vai tocar na unidade da igreja se eu permitir, se você permitir. Então, irmãos, nós precisamos herméticos, fechar o cerco, não darmos brechas. Para quê? Para que não haja divisão no corpo de Cristo. Toda divisão no corpo de Cristo, toda contenda, toda secção, são obras de quê? Está lá relacionado em Gálatas capítulo 5, versículo 19. São obras da carne. Contenda, inimizade, facções, dissensões e obras semelhantes a essas. E Paulo fala assim, contra as quais eu já vos disse, que não se enveredem por esse caminho. E aí ele dá a solução. Mas o fruto do Espírito é amor, paz,
bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu e você precisamos vigiar, estarmos vigilantes com relação à unidade. Nós somos devedores do amor uns aos outros. E isso, irmãos, vai gerar o desenvolvimento da nossa salvação. E nós vamos ser aqueles instrumentos pelos quais Deus vai colocar no nosso coração o querer, e o realizar vai fluir em nós, através de nós. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus o querer e o realizar. Depende de nós. Vigiemos a unidade. Estejamos firmes desenvolvendo a nossa tão maravilhosa salvação. Toda vez que nós estivermos de alguma forma, não é o irmão que vai fazer isso não, é você mesmo vai fazer, olha, eu estou murmurando, eu estou de alguma forma envolvido em alguma contenda, eu estou fora do propósito de Deus para a minha vida. Valorize sempre o nós. O nós é importante no reino de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus? Irmãos, enquanto nossos irmãos do louvor chegam aqui, eu quero avisar para vocês que domingo que vem, que horas que é o culto? 8 horas da manhã. E o culto vai ser de 8 às 9. Vamos ter um pequeno intervalo, 9h10, 9h15, nós vamos começar a festa da colheita. E nós vamos trazer o que para a igreja? 1 quilo de alimento não perecível, né, para ajudar. E vai ser bênção, irmãos. Vai ser bênção. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar.